Olá! Hoje estamos começando uma nova série de vídeos aqui no canal do Neve, que é dedicada à contação de histórias, né? Todas ligadas à Escandinávia, seja da Era Viking, da Idade Média, da Idade Moderna e até do Romantismo no século XIX. Para mostrar que a literatura, né, produzida na Escandinávia vai muito mais além das Edas, das sagas e da poesia escáldica, né? É uma riqueza muito grande essa literatura, não é? Então serão apresentados alguns contos, serão narrados alguns contos e depois será feita uma breve análise, não uma análise muito aprofundada, mas para quem quiser conhecer mais, é a porta de entrada, inclusive para depois fazer futuras análises, né, bem mais elaboradas e mais aprofundadas. A narração desses contos será utilizada a metodologia da contação de histórias para o público de multidades, porque a contação de histórias ela tem várias metodologias. Então, para crianças pequenas é uma metodologia, crianças maiores, adolescentes e adultos e idosos são metodologias diferentes. E há a metodologia da multidade, né, que atinge desde crianças até os mais velhos. Para a contação desses contos, nós vamos utilizar essa metodologia da multi-idade. E hoje, para estrear, né, essa série, para dar início a ela, nós vamos trazer um conto, não é, que é ambientado ali na Noruega e a Dinamarca, e ele é recheado, né, de elementos fantásticos, de seres fantásticos, e ele é ambientado na noite de Natal, não é? Que o Natal é cheio de superstições, cheio de tradições, de crenças, de aparição de seres mágicos, de criaturas fantásticas. E esse conto vai trazer tudo isso, além de ser um conto que, vamos dizer assim, é fofinho. Então, vamos lá para a contação do conto e depois a breve análise. E o título do conto é Os Trolls e o Gatinho. Era uma vez, há muito tempo atrás, lá nas terras geladas da Noruega e da Dinamarca, um homem uma vez caçou um urso branco. Um urso grande, majestoso. E o homem pensou, eu vou dar esse urso de presente para o rei da Dinamarca. E ele colocou os arreios, uma sela improvisada no urso e saiu montado no urso pelo caminho para entregar esse belíssimo presente para o rei da Dinamarca. E aí ele andou, e aí já estava começando a anoitecer, ele precisou pedir pouso. E ele avistou a casa de um camponês. E chegou lá e disse, boa noite, meu bom homem, eu estou levando esse urso aqui de presente para o rei da Dinamarca. E eu gostaria de saber se o senhor pode me dar pouso, dar comida e um lugar para o meu urso dormir. E o camponês olhou assim, boa noite, senhor, eu gostaria muito de poder recebê-lo, e ainda mais hoje, que é a noite de Natal, de receber o senhor e abrigar o seu urso, mas eu não posso. Eu e minha família temos que passar a noite fora, porque hoje, como toda noite de Natal, os trolls invadem a nossa casa. Então nós precisamos deixar a mesa posta com muita comida e só podemos voltar no dia seguinte, quando os trolls vão embora. Aí o homem pensou e ele disse assim, o problema é os trolls?
O problema é o troll. Então não se preocupe, pode deixar que o meu urso durma aqui e eu durmo no seu celeiro. E o homem falou: se o senhor acha que pode dormir aqui e enfrentar os trolls, eu e minha família vamos embora. Porque antes de ir embora, o homem deixou toda a mesa posta: peixes cozidos, carnes das mais variadas assadas, um grande e gordo presunto e o maior caldeirão da casa cheio de arroz doce. E ele foi embora. Conforme a noite caiu e ficou tudo escuro e silencioso, o homem que estava dormindo no celeiro ao lado começou a ouvir um barulho horrendo e ele olhou por uma fresta e viu que trolls de todos os tamanhos, de todas as formas, com os pés grandes, mãos grandes, unhas compridas, dentes salientes, chifres, entraram dentro da casa. E o barulho era horrível, os trolls mastigando, arrotando, comendo de qualquer jeito. Era horrível o barulho. E ele ficou em silêncio enquanto os trolls comiam. O urso, portanto, estava dormindo ao pé do fogo, tranquilo e silencioso. Aí, um troll pequeno, um trollzinho, criança ainda, todo ingênuo, olhou o urso, arregalou os olhos e ficou maravilhado. Pegou uma salsicha, uma linguiça ou salsicha, bem grande, bem suculenta, que a família tinha deixado, espetou num garfo e chegou perto do urso. Começou a falar assim: gatinho, 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 você quer linguiça? Gatinho, 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 gatinho. O urso, que estava dormindo, obviamente, foi acordado do seu sono e deu um murro muito grande. Fez um barulho terrível. O trollzinho, coitado, da sua ingenuidade, foi o primeiro a sair correndo e gritando, e os outros trolls, assustados com aquele gato enorme, gato na visão dos trolls, é claro, aquele gato enorme, branco, que corria, rugia. Todos os trolls correram e foram embora, mas sem antes deixarem a comida caindo para todos os lados, né? E foi embora. No dia seguinte, o homem seguiu o seu caminho e a família do camponês voltou. E cada um seguiu sua vida. Um ano depois, era novamente noite de Natal, e aquele trollzinho do gatinho, 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 gatinho resolveu aparecer lá. E vendo o camponês trabalhando, o trollzinho falou assim: senhor, olha, hoje é noite de Natal, né? E aquele gatinho, hein? Aquele gatinho branco lá que dormia perto do fogo, hein? Hein? Cadê aquele gatinho? O homem olhou: o gatinho? Aquele gatinho branco, aquele gatinho branco. Aquele gatinho está ali dormindo no pé do fogo, só que dentro do celeiro ele deixou mais 7 filhotes, muito maiores e muito mais ferozes do que ele. O trollzinho, coitado, ficou tão assustado com aquilo que saiu correndo para avisar todos os outros trolls que eles não poderiam mais participar daquela comilança sem tamanho, tirando a comida e o sossego dos camponeses. E a partir daquele dia, nunca mais o camponês foi incomodado por nenhum troll. Esse conto, ele vai tratar dessa questão das festividades de Natal, da fartura que se tem nessa época, que é inverno, né? Em todo o hemisfério norte é inverno. Nos países da Escandinávia, o inverno é muito mais rigoroso e, portanto, você precisa acumular muito mais comida. E aí a gente percebe que, mesmo sendo um camponês, era um camponês que durante o outono, a primavera e o verão, ele acumulou muita comida e conseguiu ter bastante comida para fazer um grande banquete no Natal, mas que era comido pelos trolls. E aí a gente vê a variedade de comida: peixes cozidos, carnes bovinas e suínas e de aves assadas, e um grande presunto, né? Que o presunto se fazia com o pernil do porco
e era um processo lento de defumação e tempero dessa carne. E havia um caldeirão de arroz doce. E aí todo mundo deve estar pensando, mas arroz doce na Escandinávia, no Natal? Pois é, o arroz doce, que é um prato típico para nós aqui do Brasil, delicioso por sinal, que é feito muito nas festas juninas, né? Em vários locais do Brasil, em festas juninas, o arroz doce é um dos pratos presentes nas festividades de Santo Antônio, São João e São Pedro. O arroz doce vai aparecer a primeira vez na Escandinávia como prato doce lá no século XVI. E era um prato que levava, além do arroz, o açúcar e especiarias como cravo, canela, a noz moscada e depois cascas de laranja. Esse prato, ele era da elite, dos muito ricos que podiam comprar o arroz, poderiam comprar o açúcar, né, que era considerado uma especiaria, o cravo, a canela e as noz moscadas, que eram tesouros, né? Eram especiarias muito mais caras e raras que somente os muito ricos tinham acesso. Então, a partir do século XVI, esse prato vai frequentar a mesa da elite. Só que aí, com a popularização do arroz, do açúcar e das especiarias, no século XIX, ele já começa a frequentar as outras mesas, as mesas dos não tão ricos, não é? E hoje, esse prato de arroz doce, ele é um prato de Natal, não é? Que ele aparece nas mesas de Natal. No século XVI, ele era um prato festivo, que aparecia na noite de Natal, na noite de Ano Novo e nas festividades da Páscoa. Portanto, uma comida de festa. E hoje ele também é conhecido como mingau de arroz. E tem até a tradição que é colocada uma amêndoa dentro e a pessoa, o felizardo, né, que vai comer e acha amêndoa, significa que vai ter muita sorte, muita prosperidade, felicidade no próximo ano, não é? Então, nós vemos esse simbolismo da comida que existe no conto. Um outro ponto também muito interessante é essa questão do urso que é gato, não é? O que os trolls representam? Os trolls sempre são representados como espíritos ruins, como seres mágicos ruins, não é? Eles trazem o caos, eles destroem, eles são feios, eles trazem mau agouro, fome e destruição. Mas os trolls também são muito fáceis de enganar, não é? É só a gente ver as histórias do Askeladden, que é o personagem de vários contos noruegueses do século XIX, né? Tem o conto lá que o Askeladden tá comendo mingau e o troll fala assim, eu não aguento mais comer. Não, faça um furo na sua barriga que o mingau sai e você consegue comer mais. E o troll fala, mas vai doer. Não, mas é uma dorzinha à toa, né? E o troll vai lá, corta a barriga, ai, tá doendo. Não, pode, vai comendo mingau. E o troll acaba morrendo, não é? Então, o troll, apesar de ser grande, de ser esse ser ruim, né? Um ser maléfico, ele é muito fácil de ser enganado. E aí nós vemos o quê? A ingenuidade de um troll, que é um troll criança ainda, que confunde um urso com um gato, né? Porque os trolls são muito grandes, então um troll mesmo criança é muito grande, ele vê ali o urso e acha que é um gato e vai chamar o gatinho, não é? É essa confusão para mostrar também que o troll, além de... numa casa com quase 29 gatos, acidentes acontecem. O que vai acontecer? O troll, com toda a sua ingenuidade, confunde e depois sai correndo. E ainda é ingênuo e bobo, mas também é bem interesseiro, que ele volta no ano seguinte, na outra noite de Natal, perguntando se eles vão poder comer novamente. E aí
O homem fala, além daquele gato, tem mais 7, não é? Então o troll sai apavorado. Se com um eles já ficaram assustados, já fez tanto barulho, imagina com 7 gatos que eram maiores e mais ferozes do que aquele primeiro, que o trollzinho, coitadinho, ficou todo assustado com aquele gatinho, que não era gatinho coisa nenhuma. E esse conto também, ele vai valorizar o gato. Porque, como nós sabemos, o gato, né, durante muitos séculos, ele teve somente a função sanitária. Gatos caçam ratos. E aí a história mesmo já vai nos contar que o extermínio desses animais levou boa parte da população da Europa a perecer de peste, porque os ratos cresceram, né? A população de ratos teve um crescimento tão grande e veio uma tal de peste negra, né? E foi matando todo mundo. Então, a gente percebe como o gato é necessário até para manter, né, esse equilíbrio, né, de pragas, mas nesse conto vai além. O gato também representa um animal como uma proteção mágica, né? É o gato que vem proteger a casa, a propriedade e as pessoas desses seres maléficos, né? Desses seres que trazem o caos e a destruição. O gato aqui tem um sentido muito positivo, aonde ele vai proteger a casa, mesmo que o gato seja um urso. O que vale realmente é essa interpretação que o troll fez do urso. O urso é um gato, portanto, é um gato que vai proteger aquela família, né? Vai proteger a comida dessa família e vai protegê-los de todo e qualquer ataque de trolls, não somente na noite de Natal, mas também posteriormente. E outra coisa que nós podemos pegar nesse conto é justamente a questão do simbolismo animal. O homem pega um urso. O urso é um animal que é símbolo de força, símbolo de poder, não é? É um animal muito nobre, não é? Que nós vemos várias ilustrações, né, do ilustrador sueco John Bauer, que ele fez várias ilustrações maravilhosas, uma mais bonita do que a outra, justamente tendo o urso branco como personagem principal, princesas que cavalgam esse urso, para mostrar a nobreza e a força que esse animal possui. Então, como vocês veem, é um conto bem curtinho, mas ele traz elementos muito importantes para a gente fazer análise, né? Vejam como é rico, né? A gente precisa começar a sair dessa coisa, né? Que infelizmente ainda existe muito disso. A pessoa que quer trabalhar com conto de fada, com conto popular, com conto folclórico, é preguiçoso porque vai trabalhar com textos pequenos. Sim, gente, infelizmente há professores, há pesquisadores que pensam assim. Infelizmente, é muito triste isso. Então, a gente vê como esse conto popular, né, o conto popular, o conto folclórico, o conto de fadas, como ele é rico em elementos para análise, não é? Como ele apresenta riquezas, seja na alimentação, seja na vestimenta, seja nos animais, seja na fala dos personagens, nos outros personagens e seres fantásticos que aparecem. O quão rico é esse material. E é claro que esse material na Escandinávia é bem abundante, não é? E ele é possível, está aí para quem tem interesse em conhecer e em analisar esse material tão interessante. Então, eu agradeço vocês que ficaram até o final desse vídeo. Se você ainda não está inscrito
no nosso canal, se inscreva no canal, ative, né, o sininho para receber as notificações, deixe seus comentários, deixe as suas impressões sobre os vídeos e se você ficou muito com a curiosidade muito aguçada em saber a receita maravilhosa desse arroz doce que se come na Escandinávia desde o século XVI, deixa seus comentários, que quanto mais comentários tiver, a gente com prazer passa a receita. Então, até o próximo vídeo da nova série de contações do Neve. Tchau, muito obrigada.